nosso convidado para esta edição é Carlos Raimundo Alberto, ou simplesmente Carlos Alberto, jornalista, agora ligado à entidade reguladora da comunicação social, ERCA. Carlos Alberto, saudações, seja bem-vindo ao Discurso Direto. Obrigado mais uma vez, já lhe disse em off e também lhe digo agora aqui em on, pelo vosso convite. Na verdade, vocês já me têm convidado para outras vezes, só que por imperativo de tempo, falta de tempo, eu não consegui honrar. Hoje estou aqui a dar a minha palavra e, portanto, estou aqui para as vossas perguntas. Neste momento, se ocupa apenas da ERCA? Sim, neste momento sou membro do Conselho Diretivo da ERCA, não é? Até ver, né? Até quando, mas já lá vamos, e também sou professor. Onde? Eu dou aulas de fonética e fonologia do português, ensino profissional, não ensino académico, através da Ramos Soft. Nós implementamos, na verdade, este curso em 2014, que temos estado a formar jovens, alguns que até já exercem a profissão de jornalista, outros de radialista, outros de apresentadores de televisão, com o sentido de apurar as técnicas do uso do microfone com o domínio do português ao mais alto nível. Nós no Discurso Direto normalmente fazemos uma homenagem aos nossos pais. Quem são os pais de Carlos Alberto? Os meus pais, José Alberto, que nasceu na Baía Farta, em Benguela. A minha mãe do Bengo, nasceu na Barra do Dande. Portanto, eu sou fruto de uma união de um senhor que se chama José Alberto, que é de Benguela, e uma senhora que se chama Florença Antônio Raimundo, que é da Barra do Dande, do Bengo. Onde é que tem a mais influência por parte do pai ou da mãe, a sua educação? Bom, eu cresci com meu pai. Cresci mais com meu pai, porque o meu pai, depois de me ter feito a mim e a minha irmã que vem a seguir a mim, decidiu estar com o rapaz que é o mais velho, que sou eu. E tirou-me assim um pouco a força, não é? Um pouco a força a minha mãe. E pronto, fiquei a viver com o meu pai, porque ele queria viver com o filho mais velho. Depois eles já estavam separados, e a minha madrasta, que a sua esposa, que é a minha segunda mãe, é que me criou desde os 6 anos, não é? E, portanto, digo que a minha influência em termos de educação é mais do lado do pai, porque eu só vivi com a minha mãe até os 6 anos, embora ela esteja viva, porque o meu pai decidiu na altura que eu tinha mesmo de viver com ele por ser o primogênito. Carlos Alberto passou pela Rádio 5, RTP, TPA e LAC. Infelizmente, não vamos falar desta experiência, poderemos ter uma próxima oportunidade. Quando é que Carlos Alberto entra para a entidade reguladora da comunicação social? Como é que o Carlos Alberto aparece na entidade reguladora da comunicação social? O Carlos Alberto aparece na ERCA justamente porque calhou na fase em que fui expulso da LAC. Foram momentos antes das eleições, que aconteceram em agosto de 2017. Eu penso que foi expulso no mês de junho. É que eu tento não me recordar muito desses momentos, porque foram momentos muito dolorosos para mim. Eu tento às vezes esquecer-me disso, porque fico muito zangado mesmo com a forma como fui tratado. E a UNITA acho que fez uma investigação sobre mim, porque entretanto eu também, e é por isso que eu disse que depois ia explicar um pouco os links sobre a política. Eu fazia investigação sobre o processo do registro eleitoral e cheguei a entrevistar dirigentes do partido UNITA, que me mostraram que o sistema do MAT permitia registro duplo.
ou um duplo registro no sistema. A mesma pessoa com o mesmo bilhete de identidade, com a mesma impressão digital, podia fazer um duplo registro, podia ter 2 cartões de eleitor com números diferentes. Eu duvidei, disse que isso não era possível, porque eu tinha entrevistado o ministro Bonito de Sousa e outros dirigentes do MAT que garantiram-me que isto não era possível. A UNITA dizia que sim, mostrou-me o dossiê, eu próprio fui para lá, investiguei e de facto comprovei que o sistema do MAT era falível. E por causa disso eu lancei esta peça no ar. Esta peça trouxe-me muitos problemas e penso que a UNITA um pouco em solidariedade, isto é a minha interpretação, um pouco em solidariedade pelo facto de eu ter lançado aquela peça que mostrava que o sistema do MAT permitia um duplo registro. Como eu estava na rua, estava desempregado, surgiu uma situação na ERCA que permitia que a UNITA indicasse 2 pessoas, 2 jornalistas. O presidente do grupo parlamentar da UNITA contactou-me, estou a falar do engenheiro Adalberto Costa Júnior, contactou-me se eu estava interessado em representar a UNITA na ERCA. E eu aceitei o desafio, mas com uma condição. Eu disse a condição ao engenheiro Adalberto, eu disse ao engenheiro Adalberto, eu não sou militante da UNITA, eu prefiro continuar a partidário, porque eu defendo um jornalismo com partidários, porque eu desconfio muito dos jornalistas que têm militâncias partidárias, porque eu acho que é muito difícil as pessoas separarem o trigo do joio, mas esta é a minha interpretação, é a minha postura, respeito quem pense diferente, e disse, eu vou para a ERCA, mas que fique claro que eu sou o Carlos Alberto, partidário, e vou continuar a partidário. E mais, eu não defendo alguns erros que a Rádio Despertar faz. Estou já a avisar. Isso foi assim. O engenheiro Adalberto Costa Júnior, felizmente, e foi aí também que eu comecei a ganhar mais simpatia por ele. Ele disse, nós queremos mesmo alguém que defenda Angola acima de partidos. Então eu disse, era isso que eu queria. Há um partido que me permite eu fazer o meu trabalho com isenção, com imparcialidade, por que não aceitar? E foi por isso que eu entrei para a ERCA. Sentiu que a UNITA, apesar de tudo, esteve do seu lado, ou a sua indicação dividiu opiniões? Eu senti que dividiu opiniões, porque nós ainda estamos habituados a partidarizar as coisas, não é? Penso que mesmo na UNITA há muita gente que não gostou da minha indicação, porque acharam que são os militantes da UNITA que deviam ter esta oportunidade. Felizmente o presidente do grupo parlamentar da UNITA não pensa desse jeito. Aliás, os discursos dele, se for a ver, ele defende muito essa questão de valorizar muito os quadros angolanos acima das militâncias, e a UNITA quis mostrar também isso à sociedade, que é possível apostar em cidadãos que não sejam militantes necessariamente da UNITA, e isto aconteceu. Agora, eu sei que isto criou alguns dissabores, e eu acho que continua a criar até agora alguns dissabores para o próprio engenheiro Adalberto Costa Júnior. Algumas pessoas, inclusive, já começaram a ligar questões da cor, a dizer, olha, o presidente da UNITA, como tem a cor de papel mais clara, o Carlos Alberto também, pronto, estão já a puxar-se entre si. Quer dizer, uma série de questões que não têm nada a ver. Nós somos muito preconceituosos, também. Nós somos uma sociedade que ainda não consegue olhar para a nação acima de interesses partidários. O que é que se passa entre Carlos Alberto e Adelino de Almeida, ou Carlos Alberto e a ERCA? O que é incompatível? Primeiro, eu gostava de que as pessoas compreendessem o que é a entidade reguladora, né? Porque fala-se muito da ERCA, mas eu penso que mesmo a comunicação social, mesmo os jornalistas, não têm estado a divulgar convenientemente o que é isto de ERCA, né? A ERCA, a entidade reguladora da comunicação social angolana, é a entidade que visa supervisionar, regular e supervisionar os conteúdos dos órgãos de comunicação social, públicos e privados. Com que objetivo? Com o objetivo de maior liberdade de expressão e de imprensa, com o objetivo de cumprimento dos contraditórios,
o pluralismo de ideias, com o objetivo de salvaguardar que nós vivemos num Estado democrático e de direito, com o objetivo de não difamação das pessoas, com todos esses objetivos que fazem parte, no fundo, das garantias e liberdades fundamentais que estão expressas na Constituição da República de Angola. Ponto. Tendo em conta que a ERCA foi, digamos, formada com 7 membros, que na verdade são 7. Pronto, a lei diz 5. A nossa lei número 2/17, de 23 de janeiro, diz 5 membros do partido no poder, o MPLA, um membro do executivo, que é o MPLA também, mais um membro da UJA, União dos Jornalistas Angolanos, que também é MPLA, ok? Vamos ser honestos. E depois é que vêm outros que não são do MPLA. Vêm 2 da UNITA, onde eu sou um dos indicados, um da Casa CE e um secretário dos jornalistas angolanos, que é o Reginaldo Silva. Quer dizer, vendo bem, nós temos na ERCA 7 contra 4. O que é isto de 7 contra 4? Por que eu faço esta interpretação? Para que os ouvintes percebam que se é um órgão colegial onde tudo o que for decidido passa por maioria de votos, logo, quem tem maioria é que domina tudo. A nossa Constituição da ERCA partiu de um erro de lei. A nossa lei número 2/17 de 23 de janeiro tem de ser revista de forma urgente. E o erro parte na constituição dos membros. Não votou por consciência? Acha que votou por cor partidária? Não há consciência. Ali é uma orientação política. Este é o problema. A ERCA é mais um órgão partidarizado, extremamente partidarizado. Como é que são as vossas reuniões com este clima? Nós, neste momento, vivemos um clima insustentável. Neste momento, há um processo que está a decorrer na Assembleia Nacional, que foi inventado contra mim, justamente porque eu tenho estado a reclamar a forma autocrática como o presidente Adelino Marques também tem gerido as nossas reuniões. Foi inventado por quem? Pelo presidente da ERCA e justamente por orientação partidária. Não acha que ele tem a razão? Não, é só vermos os pressupostos do processo disciplinar. O processo disciplinar diz, e que foi divulgado, e atenção que é um processo que ainda não transitou em julgado, só a Assembleia Nacional é que tem competência para decidir se houve ou não violação do conselheiro Carlos Alberto, ok? Mas eles, antes mesmo de uma decisão da Assembleia Nacional, chamaram a imprensa, deram entrevistas a dizer, olha, estamos a mandar o senhor Carlos Alberto embora. Isso não existe, meu Deus. Isto é prova de uma orientação política, porque se você tem razão, se você sabe que fez um processo disciplinar com base nos marcos da lei, por que você tem que publicitar antes do órgão que na verdade tem esta competência de decidir se houve ou não violação, aos órgãos de comunicação social? Você está a difamar um conselheiro. Quer dizer, a ERCA, que tem a competência, e é por isso que eu fiz uma definição do que é a ERCA, que tem a competência de assegurar a liberdade de expressão, tem a competência de evitar que se façam juízos de valor às pessoas, que se difame, que se atente à honra das pessoas. É a mesma instituição que chama a imprensa e conta um conselheiro que ainda não está oficialmente expulso, a dizer, não, nós agora temos um processo disciplinar contra ele e ele vai ser expulso. Como é que analisa que a ERCA lhe considere, por exemplo, uma pessoa incumpridora que vai contra o regulamento da ERCA, usando as redes sociais? Simples. A ERCA fez, elaborou, a ERCA não. Os conselheiros do MPLA na ERCA, é preciso separar, porque eu também sou da ERCA, não é? Os conselheiros do MPLA na ERCA elaboraram um documento que se chama Código de Conduta e Ética dos Membros do Conselho Diretivo da ERCA. Só para explicar o que é esse código, não teve a sua participação? Eu votei contra este documento. Eu, o conselheiro Reginaldo Silva, o conselheiro Félix Miranda, estou a dizer, Carlos Alberto, pela UNITA, o conselheiro Reginaldo Silva, pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos,
o conselheiro Félix Miranda, da Casa CE, votamos contra este documento. E por que votamos contra? No artigo 9º deste documento, dá competência ao presidente da ERCA, que é contra a nossa lei, no artigo 27. Ou seja, este artigo 9º deste Código de Conduta e Ética, um documento que foi elaborado pelos conselheiros do MPLA na ERCA, okay? Diz no ponto número 1: o presidente tem poder disciplinar sobre todos os membros do Conselho Diretivo e exerce-o em relação às infrações disciplinares cometidas por estes. O poder disciplinar acima referido não pode ser delegado. Ou seja, o presidente da ERCA está a auto-atribuir-se competências de poder disciplinar contra um par. Ou seja, todos nós somos conselheiros e ele quer ter o poder disciplinar sobre um par. Quer dizer, há coisas que até diabo duvida. Mas eu vou para a lei. No nosso artigo 27 da lei, a lei número 2/17 de 23 de janeiro, diz, em relação à competência do presidente da ERCA, o artigo 27 diz: compete ao presidente do Conselho Diretivo o quê? Convocar e dirigir as reuniões do Conselho Diretivo, coordenar a atividade do Conselho Diretivo, presidir o Conselho Diretivo, convocar e dirigir as suas reuniões, coordenando as suas atividades, assegurar a representação da ERCA no exterior, assegurar as relações da ERCA com os órgãos de soberania e exercer outras tarefas que lhe sejam cometidas por lei. Essas outras tarefas que lhe sejam cometidas por lei não é direito ao processo disciplinar, porque a ERCA é um órgão colegial. Você já ouviu alguma vez um presidente do Conselho de Administração de uma Sonangol fazer um processo disciplinar contra um administrador da Sonangol? Isso não existe. Você já viu um presidente do Conselho de Administração, por exemplo, de uma Rádio Nacional, promover um processo disciplinar contra um administrador que faz parte do seu conselho? Isso não existe, porque é um órgão colegial. Onde é que está? Não tem esta competência. Por supostos erros que o Carlos Alberto está a indicar. Quem acha que é o responsável? Eu estou a dizer, é uma orientação partidária. Mas passou pelo Parlamento. Não. Este código não passou pelo Parlamento. O vosso aparecimento foi aprovado pelo Parlamento. Claro, foi aprovado pelo Parlamento. E que eu estou a dizer, o erro partiu daí. Por isso é que disse que nós temos de rever com urgência a lei, aliás, não é só a lei da ERCA, o pacote legislativo da imprensa precisa de ser revisto. Há erros graves. Vai lutar contra a ERCA, permita-me o termo lutar. Exatamente. Ou vai desistir? Não, por amor de Deus. Desistir não faz parte do meu dicionário. Já entreouvi que o Carlos Alberto vai desistir. Não. É o seguinte, o pronunciamento que eu fiz em relação à possibilidade de eu sair da ERCA é se o Executivo não der o devido tratamento naquilo que tem a ver com o nosso orçamento. Porque a ERCA enfrenta problemas de orçamento. Nós ainda não temos um salário digno, nós ainda não temos condições dignas. E pronto, se nós que somos reguladores não temos condições dignas para trabalhar, a probabilidade de corrupção é maior, não é? Porque se o indivíduo que é regulador, que é ele que tem que fiscalizar, que é ele que tem que dizer, não, alto lá, TPA, Rádio Nacional, Jornal de Angola, vocês estão a falhar nisso, tem que mudar. Se este indivíduo não ganha aquilo que deve, não tem um meio de transporte em condições, não tem aquilo que os outros que fazem parte dos conselhos de administração que ele regula têm, então, quer dizer, a corrupção está aberta a todos os níveis. E eu sinceramente não sei se este combate contra o Carlos Alberto não tem justamente a ver com questões de corrupção por parte dos órgãos de comunicação social, dirigentes dos órgãos de comunicação social públicos, porque eu tenho estado a divulgar várias coisas, não é? Tenho feito várias denúncias de atropelos à lei e penso que isso não tem estado a cair bem. Mas isto é uma acusação grave. Sim, eu assumo, isso que eu estou a dizer. Eu assumo. Eu penso, e volto a dizer, penso que há um clima de perseguição contra mim, porque eu tenho denunciado vários erros, vários atropelos à lei
não é? Por parte dos órgãos de comunicação social. Estou a falar da Jornal de Angola, estou a falar da Televisão Pública de Angola, estou a falar da Rádio Nacional de Angola. A Angop não tenho tantas queixas, tenho algumas, mas não tantas queixas. E penso que é justamente por isso que essas pessoas se juntaram, e eu tenho já algumas provas sobre isso. Essas pessoas se juntaram e têm estado a fazer um combate cerrado contra mim, não é? Envolvendo o partido no poder, porque infelizmente nós partidarizamos todas as instituições públicas, e a ERCA é mais uma instituição que está a ser partidarizada pelo MPLA, e pronto, e querem tirar o Carlos Alberto porque eu sou dos poucos que tenho coragem de falar que as coisas estão erradas. Estamos a conversar com o jornalista Carlos Alberto, estamos aqui a olhar para a vertente ERCA, vamos agora olhar para o contexto político. Entre as muitas publicações que vai fazendo via redes sociais, chegou a escrever que acha que a atividade política de João Lourenço não está a caminhar bem. Entre outros termos, junto uma ideia única. Acha que não está a ser boa a governação? Sim, completamente. Okay? Entre Adelino de Almeida e Carlos Alberto, há amizade? Não, dentro daquilo que são os marcos do respeito, embora eu diga que não é uma convivência salutar. Eu, se fosse, eu estaria aqui a mentir. Nós não temos um bom clima na ERCA, e não é só com Carlos Alberto, atenção. A discutir? Muito. Nós praticamente não temos reuniões que não terminam em discussão. Há reuniões que nem sequer terminam. Discussões feias. Muito feias, chega até ao extremo. Ao extremo mesmo. Quer dizer o quê? Só não chegou ainda a luta na ERCA, porque, enfim. Contato físico? Sim, contato, sim, fricção física mesmo. Já houve situações em que por um pouco havia mesmo agressões físicas. Tudo porque implementou-se uma ditadura na ERCA, e quem contraria tem de ser expulso. Okay? O Reginaldo Silva, que é outro conselheiro que também tem levantado várias questões em relação a este clima insustentável na ERCA, pronto, como é mais velho, eu acho que o MPLA quis encontrar um bode expiatório para poder dirigir a ERCA como quer. E pronto, encontraram o Carlos Alberto, porque, entretanto, o Carlos Alberto já tem um histórico que não passou bem nos órgãos de comunicação social. Ele até mesmo é que é o mau, ele mesmo é que não presta. E então aproveitaram este bode expiatório para levantar essa questão só contra o Carlos Alberto. Porque, na verdade, na ERCA, o presidente Adelino Marques de Almeida não tem problemas só com o Carlos Alberto. Aquilo que se tornou público é só o Carlos Alberto, porque ele encontrou, na verdade, quis rebentar a corda do lado mais fraco. Ele acha que eu sou o lado mais fraco, mas ele vai perceber que, afinal de contas, não sou o lado mais fraco. Aliás, já estou a provar publicamente que eu não sou o lado mais fraco, embora seja o conselheiro mais novo na nossa organização, mas eu acho que os homens não se medem aos palmos, e vou provar cada vez mais que eu não sou o elo mais fraco, ou a parte da corda mais fraca, porque eles tentam sempre fazer com que a opinião pública não saiba do que se passa, não é? Para branquear aquela ideia de que existe a liberdade de expressão. Agora, com João Lourenço, as coisas estão às mil maravilhas, quando não é verdade. E a prova disso, como me perguntou, é a ERCA. E indo diretamente à pergunta que me fez Walter, a governação de João Lourenço, para além, e eu vou tocar aqui nessa questão da liberdade de expressão, porque tem sido um pouco a bandeira que João Lourenço tem hasteado, não é? Que hoje as pessoas... Uma bandeira verdadeira. Não é uma bandeira verdadeira. E eu vou explicar porquê. Não é uma bandeira verdadeira por duas questões fundamentais. A primeira questão é que a liberdade de expressão e de imprensa não se vê no facto de tu criticares o seu antecessor. Ok? Número 1. Número 2, se nós virmos bem as capas do Jornal de Angola, qualquer cidadão pode ver isso. O que eu estou a dizer, qualquer cidadão pode fazer este exercício. Se virmos em 30 dias as capas do Jornal de Angola e as compararmos com as capas do Jornal de Angola no tempo de José Eduardo dos Santos, vamos ver que o teor é quase o mesmo. Só há uma diferença. Qual é a diferença? O que é negativo apontado no Jornal de Angola hoje
faz parte do antecessor de João Lourenço. Ou seja, tudo que se fala de negativo, que na verdade constitui notícia, e nós sabemos disso, Walter, que o negativo é mesmo que é notícia. Tudo que é notícia, que constitui aquilo que é negativo, que foi o saque do país, que foi a má governação, só tem a ver com José Eduardo dos Santos. Só. Nunca o Jornal de Angola publicou matérias que coloquem em causa o executivo de João Lourenço. Logo, não exagero de sua parte. Não, você pode fazer esse exercício. Em 30 dias, compre o Jornal de Angola durante 30 dias, aponte os títulos do Jornal de Angola durante esses 30 dias e veja se vai haver algum título que coloque em causa a governação de João Lourenço. Nenhum, aposto consigo. Não será porque o presidente está a fazer? Não, então não há problemas agora. Quem errou só foi o ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos? Acha mesmo isso, Walter? Os problemas sociais acabaram. O problema da saúde, o problema da educação, o problema da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Eu já fiz várias denúncias, por exemplo, em relação à questão da saúde. Eu já fiz uma denúncia que houve um concurso público, que houve fraude. E que, eventualmente, a Ministra da Saúde está envolvida neste caso. Eu fiz uma denúncia pública. Por que não se investiga? É uma tecla que eu vou sempre apertando. Por que não se faz jornalismo de investigação nos órgãos de comunicação social públicos? Por quê? Porque que tudo que é negativo só tem de estar ligado ao presidente José Eduardo dos Santos? Vê-se claramente, Walter. Defende a tese da perseguição? Exatamente. Não há qualquer dúvida. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Nós estamos a viver num clima de perseguição política. Ou seja, eu acho que o presidente da República, João Lourenço, tem alguma agenda pessoal contra o seu antecessor. Há algum problema pessoal que eles tiveram no passado que faz com que ele, hasteie esta bandeira de vingança, porque vê-se na forma como ele governa, tudo o que ele faz é para, no fundo, apagar tudo o que o seu antecessor fez. Mas esta sua veia crítica também era contra José. Exatamente, e eu continuo. Atenção que eu não estou a dizer que o presidente José Eduardo dos Santos não cometeu erros. Não é isto que eu estou a dizer, Walter. O que estou a dizer é que eu sinto aquilo que é o comportamento da imprensa, porque eu estava a dizer, a imprensa no fundo é a ponta do iceberg, não é? Se nós quisermos ver a liberdade, as tendências de um país, podemos ver pelos órgãos de comunicação social públicos. Não é o privado, é o público. Não lhe satisfaz o projeto anticorrupção que se instalou? Não é possível. Porque, Walter, vamos ser honestos. A questão da fraude eleitoral sempre foi levantada. Mas há algum cidadão honesto neste país que acredita que não houve fraude nas nossas eleições? As pessoas podem não ter coragem de dizer. Mas eu sei que, no fundo, as pessoas sabem que houve fraude. E houve provas. Eu disse que investiguei o processo na LAC. Denunciei na LAC, fui expulso por isso. Há pouco tempo, na Operação Transparente, houve congoleses que exibiram bilhetes de identidade angolanos. Então, exibiram cartões de militantes do MPLA, exibiram cartões de eleitor. Então, como é que não são cidadãos angolanos e estão a exibir isso tudo? Votaram a favor de quem? Carlos, este quadro não muda quando surgem informações segundo as quais o Carlos terá supostamente sido pago para criticar o governo de João Lourenço. Cada um é livre de fazer a sua leitura. Ultimamente nas redes sociais tenho sido bombardeado com muitas histórias que no fundo podiam ser histórias mais bem concebidas, né? Infelizmente até os meus detratores nem conseguem pensar por aí além, mas pronto, com histórias de que eu
terei sido pago e estou a ser pago pelas filhas do Presidente da República, do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, com o sentido de as defender e defender um perdão, no fundo, plural para todos. E eu sustento a minha tese. Eu defendo um perdão plural, porque para mim o Presidente da República, João Lourenço, não é inocente. Já vamos falar do perdão. Sim. Não tem sido pago. Carlos Alberto, claro que não. As críticas que faz. Isto que sempre fiz. Quem me conhece sabe. Agora, eu não posso embarcar num clima de perseguição, quer dizer, como os críticos de outrora. Agora está a dizer, não, pronto, como prenderam agora o Higino Carneiro, temos que bater palmas. Como prenderam agora o Manuel Rabelais, temos que bater palmas. Depois amanhã, eventualmente, Isabel dos Santos, ou Chizé, temos que bater. Eu não embarco nisso. Não embarco nisso por quê? Porque não foram só essas pessoas que eventualmente saquearam o país. Não foram. E mais, o Presidente da República, João Lourenço, sempre fez parte da máquina de governação. O Presidente João Lourenço não é um Carlos Alberto que é partidário, que apareceu aí e que agora vamos combater e que eu sou o exemplar. Não! O Presidente da República, João Lourenço, sempre fez parte do MPLA. Quando é que um cidadão já viu uma denúncia do cidadão João Lourenço, enquanto militante do MPLA, na altura, antes de ser Presidente da República? Ninguém nunca viu. Então, quer dizer, você deixa pessoas morrerem porque o país foi mal governado. Quantos cidadãos nós perdemos? Quantos cidadãos nós continuamos a perder por causa da governação do MPLA? Então, quer dizer, o Presidente da República, João Lourenço, hoje Presidente da República, naquela altura não viu os erros todos, não fez nenhuma denúncia, não mexeu uma palha para que se mudasse. Hoje aparece já não, eu é que sou bom e agora eu vou fazer tudo certo. Pelo amor de Deus, este tipo de coisa, Walter, eu não posso aceitar, eu não alinho nisso. Querem enfraquecer? Enfraquecer como? Essas informações que estão a circular. Ah, a mim? Isso. Claro! Querem. Não, atenção, Walter. Uma rede contra claro, Walter. O processo disciplinar que começou na ERCA, preste atenção aos links, Walter. O processo disciplinar que começou na ERCA foi justamente pelos meus pronunciamentos públicos, ok? O código de conduta e ética que se inventou na ERCA foi para calar o Carlos Alberto e o Reginaldo Silva, que são os dois que nas redes sociais fazem comentários, alguns que mostram uma outra imagem da governação do país. O Carlos saiu em tempos para um almoço, se eu estiver errado, me corrige, com pessoas supostamente ligadas anteriormente a José Eduardo dos Santos e hoje críticos de João Lourenço. E há quem conote, acho que deve ter lido um artigo publicado recentemente por um cidadão que dá pelo nome de Elias Cinco Reis, que citava nomes de algumas pessoas com os quais o Carlos Alberto esteve e que supostamente são pessoas que têm o mesmo pensamento. Bom, Walter Cristóvão, neste momento estou aqui numa entrevista à Rádio Eclésia. Eu pergunto, a Rádio Eclésia foi paga para me entrevistar? E quem não sabe, e é isso que as pessoas não conseguem perceber, pensam que se calhar eu paguei o Walter Cristóvão para dar essa entrevista. As pessoas nem sequer sabem que o Walter Cristóvão já anda atrás de mim, e é bom que as pessoas saibam isso, já há algum tempo para ir uma entrevista. Mentira! Mais de 3 meses. Mais de 3 meses, que já me pede uma entrevista. Só hoje, não é? É que tive tempo e achei também vou dar a entrevista. Quem não sabe vai ligar tudo isso. Então o Carlos Alberto agora também foi dar uma entrevista à Rádio Eclésia. Então pronto, a Rádio Eclésia também foi paga. Até podem dizer que o próprio Walter Cristóvão também recebeu dinheiro. Depois não vão chamar para a entrevista. Carlos, então, está a ver, Walter, são questões. Nós temos de começar a mudar de mentalidade, meu Deus. Mas acha que há pessoas que estão a produzir estas informações dirigidas contra são pessoas que estão arroladas no mesmo processo da ERCA. Não foi Isabel dos Santos que pagou a sua ida a Portugal? Claro que não. Foi uma questão, aliás, o presidente da ERCA, Adelino Marques de Almeida, tem o motivo da minha ida a Portugal. Os documentos estão com ele. O Carlos sabe que está a circular esta informação. Claro que sei. Isto tudo são fortes fofocas. Isto não é para dar valor. Isto não tem... Quer dizer, é aquilo que eu disse. Os meus detratores nem sequer conseguem inventar mentiras com alguma lógica.
Quer dizer, a tentativa de querer denegrir o Carlos Alberto é tão elevada. Eles ameaçaram-me que me iriam expulsar da ERCA e pensaram que eu fosse recuar. E viram que eu continuo firme, continuo a denunciar, continuo a expor aquilo que é a minha opinião em relação ao governo, à governação de João Lourenço. E, portanto, agora a única forma que eles viram, talvez, numa primeira fase, é tentar descredibilizar-me publicamente por meio das redes sociais, onde eu tenho feito as minhas opiniões, e se calhar depois, quem sabe, não cheguem mesmo ao extremo de me calar de vez, né? Porque eu fico a questionar em que país eu estou se eu não tenho liberdade de expressão, se eu não posso dar a minha opinião. Teme pela sua vida? Claro que sim. Claro que sim. E é por isso chegariam a isso? Claro que sim. E é por isso que eu também aceitei dar esta entrevista aqui, agora. Eu aceitei dar esta entrevista porque acho que as coisas estão a caminhar para um sentido perigoso. Já ele fez ameaças? Não de forma direta, mas estes textos estão a circular, já mostram que há uma... E eu tenho alguns dados que mostram que são pessoas ligadas à comunicação social, ao mais alto nível, ok? Ao mais alto nível. Pessoas estão ladeadas ao Presidente da República, João Lourenço, que têm, e eu não acho, e aqui devo confessar que não acho que seja, por exemplo, o Presidente da República, João Lourenço, a mandar fazer isso. Eu não acho que seja isso. Acho que são pessoas que entraram agora no novo ciclo de João Lourenço e que querem sustentar o clima de vingança contra aqueles que mandavam noutra altura, não é? Que estão a criar esse tipo de distúrbios porque querem alimentar a ideia às pessoas de que a prisão de todos é a melhor solução. Eu estou a dizer, eu defendo que não. Eu defendo que este país merece um perdão plural, porque se nós formos mesmo justos e honestos, Walter, se nós formos justos e honestos, não há ninguém no MPLA que não sabia o que estava a acontecer. E nós não vimos denúncias. Porque a partir do momento, Walter, que você vê crimes, não denuncia, você cala-se, ok? Também se beneficia do mesmo sistema. Amanhã você já é que é o bom. Não, por amor de Deus, eu não acredito nisso. Carlos, permita-me voltar a esta questão que envolve a sua pessoa. Supostamente terá havido uma conversa e circulou nas redes sociais. O Carlos é uma pessoa com uma presença muito ativa nas redes sociais. Uma fotografia e conversas, não é? Conversas supostamente do Carlos com a Tizé dos Santos. E permitam-me só ler 2 parágrafos. Em algum momento, supostamente, a Tizé dos Santos pergunta: chegou a ouvir as reações do meu áudio? Supostamente, Carlos Alberto responde: são positivas do pouco que fui espreitando. Lá mais para frente, para fechar, se lhe pergunta, se não se preocupe, esta é uma parte da mensagem, eu depois ligo-lhe, fica descansado que o que faz é importante para este processo. Supostamente, Carlos responde: sim, mas a pressão começa a ser grande, sabe? A minha família, poucos amigos e recursos que tenho não são por aí além. A minha questão é, Carlos, não teve esta conversa com o Tizé dos Santos? Claro que não. Isto Walter, é só ver como é que o texto supostamente do Carlos Alberto está elaborado. Eu não escrevo assim. As pessoas que me leem nas redes sociais sabem como é que eu escrevo. Eu não coloco sinais de pontuação fora do sítio, eu não coloco vírgulas fora do sítio. Eu sou um indivíduo que só está ligado à língua portuguesa. Está a ver o problema. Como é que teve conhecimento desta informação? Sim, ficou circulando nas redes sociais, eu sei. Eu sei minimamente, já tenho alguns dados de quem são as pessoas que estão por trás disso, né? Conforme já disse, há pessoas ligadas, jornalistas, ligadas à comunicação social, que não têm estado a encarar bem as minhas denúncias em relação ao mau jornalismo que nós ainda fazemos na imprensa pública. Carlos, confirma-me só também se terá escrito isso. A contra-inteligência nas redes, em relação à contra-inteligência nas redes sociais, não sei se Carlos escreveu isso. Sim. Sempre pensei que Miala fosse grande expert na contra-inteligência. Terá escrito isso? Sim, eu escrevi isso num grupo, só que não tinha que saber o contexto da conversa. Isso foi num grupo. Pode explicar o contexto? Sim, infelizmente as pessoas depois pegam só nesta e não põem o contexto. Estava-se a falar que há a possibilidade de haver agentes dos serviços de inteligência e segurança do Estado nesta questão contra mim e de se criar histórias contra mim. E eu, em jeito de gozo, disse: eu sempre pensei
Para ver? Em jeito de gozo, eu sempre pensei que o Fernando Miala fosse um grande expert em contra-inteligência, porque, se afinal de contas, o Carlos Alberto, que está a exprimir a sua opinião, está a dar a sua opinião pública sobre o que ele acha em relação à governação, e depois tem que fazer uma contra-inteligência, inventando histórias, fazendo screenshots em relação, alegando que eu tive uma conversa com a deputada Chizé dos Santos, pessoa com quem eu só tenho falado nas redes sociais. Eu nem sequer nunca tive uma conversa com a Chizé dos Santos assim cara a cara. Nunca tive, ok? O meu contacto com ela é na Assembleia Nacional, já a vi, como já vi outros deputados, nunca tive uma conversa com ela, nunca tive uma conversa com a Isabel dos Santos, cara a cara, só a vejo pela televisão. Portanto, quer dizer, esta contra-informação que as pessoas estão a fazer contra o Carlos Alberto, eu penso que podia ser mais inteligente. Quer dizer, acha que vem da superestrutura, é isso? Eu tenho quase certeza. Porque isto está ligado ao processo do Carlos Alberto na ERCA. Não acha que isso está a tomar contornos que pode... Não, por isso mesmo que eu aceitei dar esta entrevista, para denunciar publicamente que nós não estamos ainda no Estado Democrático de Direito. Porque se você coarta se um cidadão, enquanto eleito por uma entidade reguladora para a comunicação social, que defende as liberdades fundamentais dos cidadãos, onde a liberdade de expressão e de imprensa fazem parte, então você está a mostrar que, afinal de contas, tudo o que você diz na televisão é mentira. É isso que está a acontecer. Ou seja, nós só temos liberdade, é aquilo que eu estava a dizer, nós só temos liberdade de expressão e de imprensa para falar mal de Zé Eduardo dos Santos. Se alguém ousar dizer, não, eu não acredito no presidente João Lourenço, já é mau, já é um indivíduo que tem que ser expulso. Por amor de Deus! É isso que está a acontecer. O Carlos tem medo de circular em Luanda? Não, eu não tenho medo. Quem não deve, não teme. Pô, se eu passei pela fase de Zé Eduardo dos Santos, eu fui expulso da Rádio Nacional, fui expulso da Televisão Pública de Angola, fui expulso da LAC, que eram e continuam a ser órgãos controlados pelo partido no poder MPLA. Se eu sempre enfrentei, acha que é agora que nesta parte digo, há uma maior abertura em termos de liberdade de expressão? Sim, é verdade, porque houve uma autorização, eu coloco aqui algumas aspas, do novo Presidente da República, que diz, não, temos de aceitar as críticas. Hoje já se vê pessoas a criticarem mais, mesmo nos órgãos de comunicação social públicos, etc. Mas, Walter, não nos enganemos. Pessoas a criticar quem? Não estão a criticar a governação atual. Este é que é o problema. A criticar quem? Estão a criticar o anterior Presidente da República. Quer dizer que a suposta liberdade de expressão que estamos a ter é só para criticar o passado. Não estamos a criticar o presente. Você não vê a TPA hoje e pode gravar os programas da TPA em 30 dias. Você não vê a TPA elaborar, a criar um debate, por exemplo, para analisar um problema atual que tem a ver com a governação do presidente João Lourenço. Não vê. Você não vê a Rádio Nacional a elaborar um programa ou a realizar um programa ou um debate que fale sobre a governação de João Lourenço. Então por quê? Então, mas o Walter, o passado, os órgãos de justiça estão a trabalhar. Está a ver quem eventualmente desviou o erário público. Estão a trabalhar e tudo vai seguir o seu curso normal. Mas o que me preocupa agora, Walter, é amanhã também, no fim do mandato de João Lourenço, não termos também o novo José Eduardo dos Santos e termos outras pessoas que depois vão dizer, não, agora tudo é João Lourenço. Isto é que mais me preocupa. O Carlos já ouviu falar de uma suposta movimentação de fratura no seio do MPLA? Sim, não tem como não haver. Eu quero juntar isso ao pronunciamento que a deputada Chizé dos Santos faz em sua defesa, e ela vai buscar a figura da fogueira, a gasolina, e depois diz que abanando isso pode dar João Lourenço é que tem criado, do meu ponto de vista, esta fratura no MPLA. Não sente um bocado culpado de ser a gasolina nesta fogueira? Bom, eu não sei se estou a ser a gasolina, se estou a ser o gasóleo, se estou a ser o quê, né? O que eu sei é que eu estou a ser cidadão, ok? Eu
Por isso é que disse, quando o presidente do grupo parlamentar da UNITA me convidou para a ERCA, eu disse, olha, eu gosto de ter a minha liberdade de expressão, eu sempre fui assim. Eu vou para a ERCA e eu depois estudei essa lei da ERCA, conforme vê, eu tenho aqui tudo muito bem sublinhado. Isso eu fiz, Walter, conforme pode ver, uma pena que os ouvintes não podem ver aqui este meu documento. Eu tenho tudo aqui sublinhado sobre a lei da ERCA. Eu estudei esta lei antes de tomar posse. Já previa o que havia de acontecer? Sim, claro, eu assim, a partir do momento, porque eu também desconfiei que a minha ida para a ERCA podia ser uma forma de me calar, porque eu sempre fui crítico. Então, quando eu vi que na própria lei da ERCA permitia que os seus conselheiros pudessem emitir opiniões pessoais, ok? Sem serem conotados com outras coisas, está aqui na nossa lei, então eu aceitei o desafio. Pode crer que se esta lei da ERCA não permitisse que os conselheiros pudessem ter opiniões pessoais, eu não aceitaria este cargo, porque eu defendo a minha liberdade de expressão acima do meu cargo. Está a ver a ideia? Então, estas pessoas que têm estado a fazer este tipo de acusações gratuitas, no fundo são aquelas pessoas que, do meu ponto de vista, não merecem estar ao lado do novo Presidente da República, porque estão a fazer justamente, ou se calhar até pior, que o que acontecia no passado. Antigamente endeusávamos o presidente José Eduardo dos Santos, não é? E depois vimos onde é que nós caímos. Hoje, estas mesmas pessoas, ok, por sinal, os mesmos do MPLA, estão a endeusar João Lourenço. Acha que se está a criar um barril de pólvora no contexto político, sem olhar para a questão de guerra? Mas... Claro, Walter, eu defendo um perdão plural. Para mim, João Lourenço não está a ter uma estratégia, digamos, inteligente. Porque mesmo para nós cidadãos, Walter, interessa-nos que o partido no poder seja coeso. Porque, Walter, se o partido que nos governa está preocupado em questões de vinganças, em questões pessoais, quando é que se vão preocupar conosco? Mas o presidente disse que muitos aproveitaram do país como um pote de mel e tirar. Acha que o público angolano, a população está preparada para perdoar? Nós não temos outra saída. Porque, Walter, nós não temos, do meu ponto de vista, esta é a minha opinião, nós não temos outra saída. João Lourenço, para mim, está a ter uma estratégia errada nesta questão do combate à corrupção. Mas porque o presidente também disse que há pessoas que supostamente estão a ser financiadas para causar conturbação interna. Claro, isto é uma forma de contra-informação que se calhar estas pessoas, e mesmo o Presidente da República, ao dizer que pronto, há pessoas que estão a financiar, mas tá bom, e mostrem então estas pessoas. Então não é um sistema não é um serviço de inteligência e de segurança. Por que é que não mostram provas? Agora, dizer só que há pessoas que estão a financiar, por quê? Por que é que não podemos acreditar que isso é uma forma que o próprio Presidente da República está a fazer para que se evite críticas da sua governação? Aí está o problema. Desviar as atenções. E desviar as atenções. Exatamente. Não pode ser uma questão política. Pode ser uma questão política. Não seria excesso do Presidente? Não. Mas nada nos garante. Então, por exemplo, se há provas, não é? Se há serviços de investigação criminal, se há provas de que há pessoas que estão a ser financiadas para provocar distúrbios, instabilidade, etc., coisa que também se falava no passado, então que se prove. É tão simples quanto isso. Agora dizer que há pessoas que estão a ser financiadas, pronto, ele está a dizer, ele é livre, também tem liberdade de expressão. O Presidente da República também tem liberdade de expressão. Agora, cabe a mim acreditar nele ou não é? E eu nessa questão, eu continuo a dizer que mesmo para os cidadãos não interessa que haja um MPLA dividido. Eu acho que cometeram-se vários erros no passado e eu fui uma das pessoas que sempre andei a falar sobre isso e continuo a dizer a mesma coisa. Mas não acho que nesta altura, que estamos já numa outra fase, uma fase pós-José Eduardo dos Santos, porque eu até achava que eu podia morrer sem conhecer um outro presidente. Eu acho que quase todos os angolanos achavam que todos nós pudéssemos morrer sem conhecer um outro presidente. Felizmente, hoje, temos um outro presidente, não é? Tinha de haver essa transição, mas acho que a transição não está a ser bem feita. Acho que João Lourenço devia pegar nos seus camaradas e dizer: meus senhores, nós todos somos culpados dos erros que aconteceram no passado. Então vamos promover aqui
um denominador comum para resolvermos os problemas do povo. Era pegar cada um, entregar os dinheiros que andaram a assambarcar o nosso país, fazer um perdão plural. Nós próprios também achamos, pronto, João Lourenço, você também pode não ter chegado ao poder com tanta legitimidade porque há provas que as eleições não foram tão claras. Mas pronto, vamos perdoar todos e pronto. Perdoamos, um perdão plural e constrói-se a partir de agora um novo ciclo. Eu acho que é o melhor para todos nós, porque eu não vou defender uma justiça seletiva onde quem vai preso são aquelas pessoas que pertenciam ou que foram muito próximas ao presidente José Eduardo dos Santos, porque algumas delas até que cometeram. Não, mas Walter, então e as pessoas que estão rodeadas hoje do presidente João Lourenço, quem são? Não acha que serão chamadas também? Eu não sei se serão chamadas, então se serão chamadas eu pergunto. Então como é que você, Walter, quer mostrar autoridade moral às pessoas? Se você próprio mostra que está a apostar em pessoas que também têm um currículo negativo. Esta é a questão. Porque João Lourenço não se ladeou do Walter Cristóvão nem do Carlos Alberto. Fazia todo sentido que João Lourenço neste momento dissesse, não, eu agora quero contar com cidadãos íntegros, fosse buscar, bom, quem são os íntegros no tempo do José Eduardo dos Santos? Reginaldo Silva, etc, pronto, esses é que eu quero contar com eles. E chamava para a sua governação. Por que não faz isso? O Carlos Alberto é íntegro? Eu sou, as pessoas sabem que sou. Com essas acusações? Não, Walter, essas acusações são gratuitas, isso é para desviar as minhas atenções, é para me fazer desistir. Vai continuar? Vou continuar, sempre com a minha opinião. É sempre a minha opinião. Sem influências? Sem influências nenhuma. Eu digo mais, por mim, eu chamaria, se estivesse no lugar do presidente João Lourenço, chamaria a empresária Isabel dos Santos, que deu muitos empregos e continua a dar muitos empregos para os angolanos, dizer, pronto, senhora empresária, pronto, o país entrou nessa situação, não temos dinheiro, por exemplo, porque até agora também o próprio Presidente da República não nos diz até que ponto é que nós estamos agora, porque infelizmente o nosso Presidente da República, o nosso Executivo atual não presta contas a ninguém. Isto é uma outra questão. Okay? Nós estamos muito preocupados em saber quem eventualmente desviou fundos públicos, mas também o novo executivo não está a prestar contas a ninguém. Quer dizer, nesta altura, João Lourenço já está a caminho do segundo mandato e ninguém presta contas a ninguém. Mas não sinto que indiretamente tem uma tendência de defesa das filhas do presidente? Mas pode ser que seja e que as pessoas digam, porque o Walter, no fundo, todos nós podemos ter uma tendência, não é verdade? E eu tenho uma tendência, e isto é verdade, de proteger os mais desfavorecidos. É por isso que eu entrei para o jornalismo. Eu entrei para o jornalismo com a tendência mesmo de proteger os mais desfavorecidos. E eu sinto que neste momento José Eduardo dos Santos e seus filhos e as pessoas que o ladeavam são os mais desfavorecidos. E penso que promover esse tipo de campanha, só uma vingança seletiva contra eles, é injusto. E eu não entro neste tipo de jogos. O Carlos não acha que estaria a ser injusto com os angolanos a dizer isso? Não, cada um... Em função daquilo que se ouve dizer. Não, cada um... Walter, eu sou escravo da minha consciência. Ok? Quando eu fui expulso, muitos também diziam, olha, o Carlos é assado, é cozido. As pessoas sempre falam. Não nos espantemos. Mas hoje... Amanhã vem aparecer uma força política nova, por exemplo. Eu não descarto essa possibilidade, eu estou quase a ser expulso da ERCA, né? Eu não descarto. Eu não descarto essa possibilidade. Então, se eu estou quase a ser expulso da ERCA, é possível que eu amanhã me filie a uma força partidária, se calhar forme um partido, porque eu digo uma coisa, Walter, eu tenho a plena certeza de que o cancro, o mal deste país, chama-se MPLA. Já lhe contactaram para a questão política? Já alguém lhe contactou? Não. Para questões, para formar partidos e etc. Não. Por acaso não. Nunca fui contactado para este efeito. Porque também eu acho que não tenho. Algumas pessoas dizem que eu tenho alguma inclinação para político. Algumas pessoas dizem que eu tenho alguma inclinação para político, mas a minha defesa é de Angola. Tá vendo? Eu olho para Angola acima de partidos. E eu gostaria de morrer a partidário. Gostaria. Mas se este país não me der outras alternativas, Walter, eu vou ter que também me redirecionar, não é? Se na ERCA não me deixam fazer o meu papel, tenho que ser expulso.
Se eventualmente amanhã eu vou para outro emprego, tenho que ser expulso, eu tenho que encontrar uma forma também de mostrar a minha luta. E se calhar, fazendo política, se calhar, seria a melhor solução, porque eventualmente, se fosse eleito para a Assembleia Nacional, dificilmente me punha um processo disciplinar como a ERCA está por agora neste momento. Quer dizer, eu penso que como cidadão tenho também este direito de um dia poder eventualmente ser político. Agora, é um potencial autarca? Não, eu não, com toda a minha sinceridade, não penso. Para já, Walter, com toda a minha sinceridade, eu não penso ser autarca. Não, eu não. É assim, eu não penso ser político nos próximos tempos. Eu não penso. Não faz parte dos meus planos. Eu pretendo continuar a ser um indivíduo crítico, pretendo continuar a ser um indivíduo íntegro, pretendo continuar a ser um indivíduo que tenha alguma autoridade moral para falar. E só pode ter autoridade moral aquelas pessoas que se enveredam nas boas práticas, não é? E eu acho que o nosso jornalismo precisa de apartidários. E eu quero tentar passar uma ideia também aos mais novos que não precisam de se meter em partidos políticos para serem jornalistas. E então é ainda a bandeira que eu estou a hastear neste momento. Mas não sei se amanhã a ERCA me expulsar mesmo, que eu se calhar mude de ideia e forme se calhar um partido e concorra contra o MPLA, porque eu continuo a achar que o principal mal deste país chama-se MPLA, porque o MPLA é um partido. O MPLA está em mudança em que não há mudança nenhuma. O MPLA continua a ser o mesmo MPLA. É um MPLA que partidariza as instituições, ok? E a prova está na ERCA. A ERCA hoje, ou seja, o processo disciplinar na ERCA é uma prova de que o MPLA é o mesmo. Não nos enganemos. Não estamos muito eufóricos com as detenções, com as prisões. Não, agora mesmo que o país... É mentira. Porque, Walter, enquanto o executivo atual não prestar contas ao povo, nós continuamos na era dos Eduardo Santos. É isto que eu defendo. Carlos Alberto, o tempo infelizmente já vai para lá dos limites. Uma palavra para as pessoas que nos estiveram a acompanhar. Uma palavra. Bom, eu podia dar uma palavra em várias vertentes, mas a principal palavra que eu podia dar, principalmente às pessoas que me seguem e que têm algum respeito pelo meu trabalho, é que não se deixem enganar pelos meus detratores, por pessoas que estão ligadas à comunicação social, jornalistas, que são identificadas por mim. Eu não vou dizer agora os nomes, mas na devida altura eu vou fazer chegar, vou tornar isso público quando tiver todas as provas concluídas, porque também não posso fazer aqui calúnias e difamação. Dizer às pessoas que me acompanham e que têm algum respeito pelo meu trabalho, que continuem a acreditar no Carlos Alberto. Eu sou um cidadão que defende os interesses da nação acima de interesses partidários. E para mim, o Presidente da República, João Lourenço, para mim não está acima da Angola. Para mim, os cidadãos, a nossa nação, a nossa pátria está acima de todos os partidos políticos, de todos os interesses individuais. E eu vou continuar sempre a dar as minhas opiniões, dar as minhas sugestões, apontar as críticas que eu acho que devem ser apontadas, sempre com o sentido de nós olharmos para o dia anterior como um dia que o Carlos Alberto já tinha chamado a atenção sobre aquilo. Muitas coisas que eu falava no passado, as pessoas diziam que era fruto de uma maluquice minha, que eu era lunático. Hoje é o próprio MPLA que está a dizer que afinal a comunicação social não andava bem. E eu continuo a dizer, não anda bem até agora. Por isso, Walter, vamos continuar a exercer o nosso papel enquanto cidadãos, porque eu, acima de ser membro do Conselho Diretivo da ERCA, eu sou um cidadão.
ok? Eu nunca vou deixar de ser cidadão, só quando morrer, não é? Agora, se eu deixar de ser membro da ERCA, pode ser amanhã a Assembleia pode já reunir, olha, o Carlos Alberto até já deu uma entrevista à Rádio Eclésia, vamos já expulsá-lo mesmo. Isso pode acontecer. Agora, deixar de ser cidadão só quando eu morrer. E eu vou continuar a ser cidadão, a mostrar este meu papel ativo, justamente para colocar sempre Angola acima de todos os partidos políticos, Angola acima dos interesses individuais. Muito grato, Carlos Alberto, jornalista, membro da Comissão Diretiva da Entidade Reguladora da Comunicação Social, ERCA.